Amazônia pertence ao Brasil ou ao mundo? Sejam muito bem-vindos a mais um Dom Debate, um programa realizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara que busca conectar a sociedade civil ao debate acadêmico. Hoje, quem vai tentar responder essa pergunta é o professor André de Paiva Toledo, membro da nossa escola e professor de Direito Internacional Público, que eu desde já agradeço a presença. Professor André de Paiva Toledo, sejam bem-vindos ao nosso Dom Debate. E de já vem uma pergunta que todo mundo quer saber. Soberania é um país fazer o que ele bem entende com seus bens naturais e com seu povo dentro das suas fronteiras? Olá a todos. É um prazer estar aqui e já respondo que não. A soberania é um atributo, é uma responsabilidade que os Estados têm de existirem, né? A soberania é um dos elementos constitutivos do Estado, o que permite aos Estados agirem com liberdade, mas com compromisso e responsabilidade. Quando você me pergunta se podem fazer o que quiserem nas suas fronteiras, com seu território, e aí pensando nos países amazônicos, a Amazônia faz parte do território desses países, é evidente que os países são soberanos sobre a Amazônia. Os recursos amazônicos compõem o território desses 9 estados, não é só o Brasil. Isso é legal, porque você tem a Amazônia peruana, colombiana, né? Não é só brasileira. Sim, por isso que a gente diz que a Amazônia é um espaço, é um bioma internacional. Apesar dele estar cerca de 60% no território brasileiro, e o Brasil, evidentemente, se torna um país importante no contexto amazônico, ele não é só, a Amazônia não é só brasileira, a Amazônia em outros 8 diferentes estados. E dentre esses 8 diferentes estados está um estado europeu, que é a França, que normalmente nós esquecemos, que a Guiana Francesa é parte do território francês e, consequentemente, a França, o Estado francês, tem soberania territorial sobre cerca de 1,5% da Amazônia. Então, todos esses 9 países, inclusive Brasil e a França, têm soberania sobre seu território e podem utilizar livremente os seus recursos naturais, adotar suas políticas ambientais, agora de maneira responsável. E juridicamente falando, maneira responsável é de acordo com o direito internacional. E o direito internacional é muito claro ao estabelecer, por exemplo, a obrigação que os Estados têm de exercer soberania de modo a não causar danos significativos ao meio ambiente de outros Estados, ao meio ambiente de espaços sem soberania, que nós temos, né, diversos direitos humanos, o cumprimento de direitos humanos e o cumprimento de metas que são consideradas globais, como, por exemplo, a diminuição de gases de efeito estufa e o combate às mudanças climáticas. Falando nisso, professor André, vamos lembrar que nós tivemos a Rio+20, né, que os pilares, na verdade, os 3 pilares, né, a economia tem que ser viável, a questão ambiental tem que ser sustentável e agora o terceiro pilar, que é socialmente justo. Como é que a gente pode confluir no ambiente amazônico esses 3 pilares? Olha, a Amazônia ela é um bioma riquíssimo no que diz respeito à diversidade biológica e hoje nós temos, né, todo um contexto de exploração biotecnológica dos recursos biológicos, o que faz com que a Amazônia seja interessante não apenas do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista econômico. E os países amazônicos, em sua maioria, são países em desenvolvimento e que têm todo o direito e devem utilizar a biodiversidade, as riquezas minerais que também existem com certa abundância na Amazônia, em prol do seu desenvolvimento, desde que isso não implique na violação de obrigações que o próprio Estado, e aí no caso o Brasil e os demais Estados amazônicos, se comprometeram. Dentre eles, o respeito de direitos humanos e a preservação ambiental, os direitos relativos à preservação ambiental. Então, o que nós temos aí, pensando na Rio+20, e aí lembrando da Conferência do Rio de Janeiro, de 1992, que foi uma conferência que procurou aliar o conceito de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, né? Tanto é que o nome oficial da conferência é a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, uma tentativa de criar esse conceito que nos é muito importante, que é o conceito da sustentabilidade. E a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável é justamente isso, respeitar a questão ecológica, ambiental, sem esquecer da dimensão econômica e sem esquecer da dimensão humana. Não se fala de proteção ambiental, não se fala de desenvolvimento econômico sem se falar da proteção de direitos humanos. Então, na sua opinião, o que está por trás desse debate que está atual sobre a questão da Amazônia? Tem interesse econômico, tem interesse ambiental? Como você visualiza isso? Olha, a Amazônia, há 50 anos, foi inserida dentro de uma lógica produtiva tradicional e, consequentemente, há uma série de impactos socioambientais, impactos econômicos,
há diversos impactos que têm ocorrido na Amazônia nos últimos 50 anos, mas o Brasil, especialmente a partir dos anos 80, com a redemocratização do país e a abertura para o diálogo internacional, uma abertura para solução pacífica de controvérsias, o Brasil e os demais países amazônicos, mas aí eu pego o Brasil como caso clássico. Sistema de cooperação, né? Inserindo-se cada vez mais em sistema de cooperação. Tanto é que foi o Brasil que sediou a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. E depois a Rio+20 em 2012. Depois a Rio+20. O Brasil foi um dos primeiros países a assinar o Acordo de Paris, de 2015. Ratificou rapidamente o Acordo de Paris. O Brasil é parte da Convenção sobre... Ou seja, o Brasil não é um páreo internacional. Não é de jeito nenhum. Mas, recentemente, nós temos sentido uma modificação dessa linha de política externa brasileira, abrindo mão desse viés de cooperação, desse viés de integração, de solução pacífica de controvérsias, para um viés mais unilateralista. Isolacionista também. Isolacionista, que era típico dos países em desenvolvimento, dos países amazônicos, nos anos 60 e 70, antes do processo de redemocratização. Então, nós temos um afastamento desses compromissos internacionais e, consequentemente, uma reação da própria comunidade internacional. Que fica esse vazio. Por isso nós vivemos uma nova crise amazônica por conta da percepção de outros atores globais, da falta de compromisso que os Estados amazônicos, em especial o Brasil, apresentam nesse momento em relação aos compromissos assumidos ao longo do tempo. E para finalizar, então, esse debate, você falou da soberania com responsabilidade, falou da questão do tripé da sustentabilidade. Na sua opinião, você que é um estudioso da Amazônia, qual que é o futuro da Amazônia na perspectiva do curto, do médio e longo prazo? Olha, excelente a pergunta, e eu diria o seguinte: nós precisamos fazer com que a Amazônia seja reforçada como elemento do território dos países amazônicos e da cultura dos países amazônicos. Nós temos uma população humana muito importante, povos indígenas, povos tradicionais, comunidades que se instalaram ao longo do tempo na Amazônia. Temos populações que para lá foram no processo de migração, inclusive durante o processo de ditadura militar, de ocupação da Amazônia. Milhares de brasileiros foram do Nordeste, de outras áreas. Sim, os soldados da borracha estão na Constituição, né? Sim, nós temos aí um movimento. E essas pessoas ficaram, muitas delas, na Amazônia, e lá tiveram suas famílias, estão lá desde então, que também têm que ser consideradas como populações amazônicas. Então, nós precisamos valorizar o aspecto local, proteção de direitos humanos, proteção do direito de propriedade dessas pessoas, o direito de propriedade coletiva, por exemplo, dos povos indígenas e tradicionais, que foi reconhecido na Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive num caso que o Brasil foi réu, que é o caso do povo indígena Chucuru e seus membros, versus Brasil, sentença do ano passado, de 2018, em que reconhece o direito à propriedade coletiva como um direito humano, do qual o Brasil não pode se afastar. Então, nós precisamos pensar nesse primeiro aspecto local, o aspecto de cooperação regional, porque a Amazônia é de 9 países, não é só do Brasil. Então, é claro que uma gestão racional da Amazônia pressupõe uma cooperação regional e também levar em consideração que a Amazônia é importante para as questões ambientais. É uma preocupação da humanidade no que diz respeito à proteção da biodiversidade, respeito a direitos humanos e mudanças climáticas. Então, nós precisamos pensar local, regional e globalmente. Professor André, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E a vocês que nos assistiu, agradecemos a sua presença e já convido para vocês para o nosso próximo Dom Debate. Até lá.